Então, nós veremos agora mais um método de simplificação de expressões algébricas, e é um método Kinney-McCluskey. Então, fazendo uma rápida listagem aqui do que nós já vimos, né, nossos métodos, que é o primeiro que foi visto foi o método algébrico, depois o diagrama de White-Carnot de 2 e 3 variáveis, depois vimos para 4 e 5 variáveis, né? E agora nós veremos o Kinney-McCluskey, que tem algumas vantagens sobre os anteriores, porque, por exemplo, a gente viu a dificuldade do método algébrico, porque nós temos que usar uma série de, como é que é, de atividades lá para a gente fazer a simplificação, e algumas vezes as propriedades lá, que algumas vezes, se a gente não aplicar corretamente, nós não saberemos se chegamos à máxima simplificação ou não. Né? Essas são as principais dificuldades do método algébrico. O diagrama de White-Carnot, então, ele é bem prático, bem fácil de achar a simplificação. Né? A gente viu esses dois casos, casos de 2 e 3 variáveis e 4 e 5. A limitação dele é basicamente a partir de 5 variáveis, né? Porque 5 variáveis, vocês viram, que são dois planos de 4 variáveis. Então já começou a complicar ali, né? Começou a ficar um pouco mais difícil de fazer as simplificações. E agora o método do Kinney-McCluskey, ele é um outro método um pouco diferente, né? Que permite a gente, a princípio, um número maior, né? Eu nunca fiz de muitas variáveis, mas ele pelo menos permite, assim, o formato dele, né, permite que a gente trabalhe com mais de 5 variáveis. E tem outros algoritmos também, cara, que podem ser encontrados aí, de simplificação também, né? Mas nós vamos ficar até o final clássico. Então aqui está o Kinney, né, jovem e depois velhinho, é um professor de Harvard. E o McCluskey, só achei a foto dele velhinho. Ele era um professor de Stanford. Então, fizeram esse trabalho aí, né? Então, vamos dar uma lida aqui. Algoritmo de Kinney-McCluskey, ou método dos implicantes primos, tem por função a minimização de expressões booleanas. O funcionamento é idêntico ao mapa de Carnot, porém mais eficiente para algoritmos computacionais. Então, ele se baseado nessa expressão aqui, né, a lógica dele, mas a gente entende mesmo quando a gente faz um exemplo, né, como nós iremos fazer. E tem um embasamento teórico aqui que eu vou deixar, se vocês quiserem ver, mas eu acho que a gente entende bem quando a gente faz um exemplo. Então, aqui nós temos um exemplo, né, uma expressão algébrica, e essa expressão algébrica, né, normalmente, no procedimento natural, é que a gente extraia da tabela da verdade, né, porque a tabela da verdade, por sua vez, ele representa todas as possibilidades das variáveis que a gente está considerando. No caso aqui são 3 variáveis, né? Então, se tem 3 variáveis, 2 elevado a 3 dá 8, né? Então, existe de 0 a 7 possibilidades para que essas variáveis podem assumir, né? Sabendo que essas variáveis vão assumir o 0 e 1. Então, nós, recordando da tabela da verdade, a gente vê quais as possibilidades. Então, se a gente tiver a tabela da verdade, a gente extrai a expressão, né? Mas no caso aqui não vamos lidar com a tabela da verdade, já vamos trabalhar com a expressão. Então nós sabemos também que as expressões que são representadas aqui na equação, elas são sempre aquelas saídas de nível alto, né? Ou seja, a saída 1, aí a gente pega a expressão. Então, por exemplo, aqui ó, é 0 para A, 0 para B e 1 para C, né? Então, aqui ó, é 1 para A, 0 para B, 0 para C. Então, a gente tira isso aí da tabela da verdade. E aí, esse método ele se baseia nesse chamado min-termos.
Porque, por exemplo, nessas expressões aqui, nós vamos encontrar as expressões que têm apenas um min termo. O que é isso? Por exemplo, 001 tem um min termo. Por quê? Porque esse termo é 0, esse termo é 0, esse termo é 1. Então, só tem um na expressão, né? Esse outro aqui, ó, que é 100, também só tem um na expressão. Então, eles vão ficar reunidos no mesmo grupo. Esse aqui também só tem um, ó. Então, ele vai ficar, esses três aqui vão ficar reunidos num grupo, chamado grupo de termos, do elemento 1. Já esse aqui, ó, já tem dois min termos. Dois min termos aqui. Porque ele somente o A é 0, né? Então ele tem 2. Esse aqui também tem 2 min termos, ó, porque é só o B que é 0. Esse aqui já tem 3 min termos. Certo? Então a gente vai reunindo eles nesses agrupamentos para que a gente possa realizar essa significação. Então, para 3 variáveis, nós poderíamos ter um grupamento de min termo de 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Então, aqui está como é que a gente trabalha. Então, por exemplo, nós temos 3 grupos aqui. Um grupo de 1, o grupo de 2 e o grupo de 3. Eu já acabei de falar aqui para vocês, né? Por exemplo, esse aqui é o grupo 1, faz parte do grupo de 1, que é 001, né? Então, esse min binário aqui é o 001, ele corresponde a esse termo aqui. Depois, 100 é esse termo aqui, ó, que está escrito em M4 aqui, já vou explicar, é esse termo aqui. Por quê? Porque esse termo aqui é 1. Esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui é 1. 001 é 1, né? Que é 2 elevado a 0. Né? Esse termo aqui, numa tabela da verdade, a coluna mais à direita é 2 elevado a 0. A segunda coluna é 2 elevado a 1. E a terceira coluna é 2 elevado a 2. Então, esse termo aqui é 2 elevado a 0, que dá 1. Então, por isso que se chama min termo 1. Né? Poderia ser só essa coluna aqui, não haveria nem necessidade de colocar essa coluna. Mas é a maneira que se representa. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos o 2 elevado a 0 está sendo multiplicado por 0, 2 elevado a 1 está sendo multiplicado por 0, 2 elevado a 2 está aqui. Então, 2 elevado a 2 é 4. Então, por isso que nós temos aqui um termo 4, que em bits é isso aqui, ó. Pode olhar aqui, ó, é o 100, né? Então, é essa representação aqui. Depois nós temos o M2, né, porque é 2, por quê? Porque esse número aqui é um 2, né, e corresponde a esse termo aqui, ó, 010. 010, né, em decimal é 2, por isso que tem esse termo aqui, 2. Então, nesse primeiro agrupamento, nós agrupamos todos o termo da expressão aqui, que contém apenas um elemento 1. Né? O resto tem que ser tudo 0. Porque o 1 é 001, o 4 é 100 e o 2 é 010. Então, cada termo disso aqui contém apenas um número 1. É um termo setado. O resto é tudo zerado. Bem, nessa mesma expressão, a gente também pode reunir os que têm 2 uns. Né? Quem são os 2 uns? Esses aqui a gente já trabalhou com eles. Ó. Então, já foram agrupados. Quem é que tem 2 uns? É esse caso aqui, ó, né? 011, que está aqui, 011, né? E ele é exatamente o número 3 em decimal. Tá? Então, esse é o segundo agrupamento. Números de uns, né? Tem os 2 uns. Então, aqui está o número 3. Então, mas nós temos um outro número aqui que tem 2 uns, ó, que é esse caso aqui. Ó, nós temos 2 uns, ou seja, 101. 101 é o 5.
ele contém dois uns, né? Então está dentro do grupamento de 2, mas ele é o 5 em decimal, é o inteiro 5. Está aqui. Também. Esse tem dois uns e esse tem dois uns. É dessa forma que a gente está agrupando, né? Não é o valor deles, mas sim o número de uns. Ó. Agrupa-se todos os termos em uma tabela em ordem crescente, né? Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, baseado na quantidade de uns. Nesse último aqui, que é o último que falta, aqui é o ABC, né? Todos eles uns, ó. Então é o 7, né? Por isso está aqui, o 7. E ele contém 3 uns, é o termo 7, e todos eles estão setados aqui, né? Então todos eles estão de nível alto aqui. Ok? Então aqui está toda a expressão que tem que ser colocada aqui, nessa tabela. É claro que eu, como disse para você, não preciso fazer todas essas colunas, mas é bom fazer no começo, pelo menos, para memorizar, para entender, né? Para não ficar nada perdido aí. Então, esse primeiro agrupamento tem apenas um, o número 1, o segundo agrupamento tem apenas dois uns, e esse terceiro tem três uns. Né? Ok? Vamos prosseguir? Então, agora, nós vamos trabalhar em cima das simplificações. Uma vez tendo distribuído aqui nos três grupos, nesse caso, né, são três grupos, nós vamos fazer uma comparação dos termos do primeiro grupo com o segundo grupo. Então, vamos ver aqui. Ó. Compare os elementos do grupo com N1s, né, com os elementos do grupo com N1s mais 1, ou seja, sempre do de cima com o de baixo, né? Então, nós vamos comparar o 1 com o de 2, depois o de 2 com o de 3, assim por diante, no caso se tivesse mais. Né? Então, olha o que está escrito aqui. Comece pelo primeiro elemento do primeiro grupo da tabela. Nós vamos começar o primeiro elemento do primeiro grupo, né? E compare com todos os termos do grupo seguinte. Então, nós vamos comparar esse primeiro com o primeiro do segundo grupo, novamente esse primeiro com o componente segundo do segundo grupo, e assim por diante. Tá? Sempre. Então, esse primeiro aqui, nós comparamos com todos os outros termos do segundo grupo. Okay? Depois, nós vamos pegar o segundo termo, né, e comparar com todos os termos do segundo grupo novamente. E depois, vamos pegar o terceiro termo e comparar com todos os termos do segundo grupo novamente. Então, vamos fazer isso com todos os termos, né? É como se é uma comparação mesmo, né? E aí, observe o seguinte, ó. Comparando esse termo com esse termo, o que a gente observa? Nós temos um zero aqui, ó, zero em cima e zero embaixo, né? Então, a gente coloca o zero aqui. Mas esse termo tem zero aqui e um aqui. Então, como os termos são diferentes, a gente coloca um X ali. E aqui é 1 e é 1. Então, a gente coloca 1 aqui. Então, a gente compara os dois termos, né, e coloca um X aonde o termo de bit está diferente. Os outros a gente repete aqui. Porque a sacada dessa simplificação é a seguinte, é que quando a gente compara os grupos, só vai ter um único elemento diferente no grupo seguinte. Então, quando a gente está comparando esse elemento com esse elemento, só tem um elemento diferente, que é esse que a gente marcou com X ali. Certo? Então, aqui é um zero, aqui é um 1. Esse X aqui vai ser já a simplificação. Certo? Então, nós vamos perceber que o termo do meio, que é o B, no caso, nessa situação aqui, que não está completa, a gente vai ter outras colunas que a gente vai simplificar, mas nesse momento aqui, quem está sendo eliminado é a variável B. O A continuaria sendo barrado, né? E o C continuaria sendo C. Certo? É para vocês já fixarem aí qual é o procedimento, né? Então, feito isso, né, comparado esse primeiro elemento com o primeiro do elemento seguinte, do grupo seguinte, nós extraímos a simplificação que está aqui. Como eu disse para vocês, o B aqui, nesse caso específico, está sendo eliminado. Agora nós vamos continuar comparando esse termo aqui, né, agora com o segundo termo
do grupo seguinte. Então, vamos lá. Então, agora, novamente, é o primeiro termo. Opa, aqui ainda eu estou tratando aqui, né? Comparando. Tá. Agora vamos... Tem um outro detalhe também, a gente tem que marcar. Aqui eu estou fazendo explicação aqui, por isso que eu estou falando ainda do mesmo tempo, tá? Bom, toda vez em que comparação resultar a menos de um dígito, ou seja, diferir de um bit, deve-se anotar o resultado em outra tabela. Esse é o resultado que foi anotado aqui, certo? Então, esse é o que está dizendo aqui. Ó, agora, outra informação que é importante, que vocês vão ver que é importante, é marcar de alguma forma os elementos combinados. Como é que eu marquei? Eu marquei colocando parênteses. O que significa isso? Significa que esse termo do primeiro grupo e esse termo do segundo grupo já são comparados e já resultaram em uma simplificação. Ok? Então, está marcado assim. O Cláudio, que foi o professor que fez essa disciplina, administrando para o curso de vocês essa disciplina, né, ele riscava simplesmente aqui. Né? Prefiro fazer uma outra marcação assim que a gente distinga perfeitamente qual é o número, mas a gente saiba, né, perfeitamente que aquele termo já foi trabalhado, né? Okay? Então, eu estou sugerindo parênteses, né? Vocês usam o que vocês quiserem, um asterístico, riscar, sei lá. Agora, né, ó, veja bem, ó, esse termo já está marcado, mas nós vamos ter que comparar esse termo com os outros termos do segundo grupo. Né? Porque, como a gente viu, a gente pega cada um dos termos do primeiro grupo e compara com todos os termos do segundo grupo. Né? Depois nós vamos passar para o seguinte. Mas agora, nesse momento, a gente está comparando esse termo, né, que já fez uma comparação, mas agora nós estamos comparando com esse segundo elemento aqui, com o segundo elemento do grupo 2. Né? Então, se nós fizermos uma comparação termo a termo, né, nós vamos descobrir que esse primeiro termo é o que está diferente. Ó. Então, vai um x ali. Ó. O segundo termo é 0 e o terceiro termo, ou esse é o termo da esquerda para a direita, né, vai ser 1. Então, observe que aonde está igual, a gente coloca os mesmos valores. Aonde está diferente, né, porque só vai diferir de 1 do primeiro para o segundo grupo, sempre assim, a gente faz grupo diferindo apenas de 1. Então, quando a gente fizer essa comparação, nós vamos ver que a variável aqui, nesse caso, que foi simplificada, é a variável A. Ainda não está terminado, mas só estou explicando para vocês que o x é a variável que está sendo eliminada, tá bom? Ok, então fizemos o primeiro e o segundo. Agora nós vamos partir para o segundo grupo. Só porque vocês estão percebendo que eu coloquei já um parênteses aqui, ó, para saber que esse primeiro já varreu todos os componentes do segundo grupo e o resultado da simplificação está aqui nessa coluna. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, é só interromper, pessoal. Ok. Como nós já pegamos o primeiro e já varremos todos do segundo grupo, né? Porque esse aqui só tinha um elemento, né? E esse aqui tem 2, ó. Né? Esse do segundo grupo, cada um deles tem 2 uns, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o segundo elemento do primeiro grupo e comparar com os outros 2 do segundo grupo. Agora vamos ver, ó, eu não fiz a comparação aqui, mas vamos ver aqui, ó, esse aqui está diferindo, e aqui está diferindo, e aqui está diferindo, ó, tá vendo? Não pode diferir mais de 1. Então, na hora de comparar esse termo com o primeiro termo, não deu para simplificar. Por quê? Porque aqui mudou, né, de 1 para 0, aqui mudou de 0 para 1, e aqui de 0 para 1. Então, mudou tudo aqui. Ó. E só pode modificar um termo. Vocês podem ver que esses dois aqui que nós fizemos com o primeiro aqui em relação ao grupo 2, só mudou esse x aqui. Ó. E agora, esse segundo, quando a gente compara com esse primeiro aqui, todos eles mudam, então eu não posso fazer essa simplificação aqui.
Então, o que é que eu vou tentar? O próximo número, que é esse aqui. Então, comparando esse com esse, nós vamos ver que aqui o 1 não muda, o 0 não muda, muda só esse terceiro aqui. Ó. Então, é aonde vai x. Ok? Então, nós estamos buscando a simplificação. E a simplificação só é possível quando apenas um termo sofre alteração. Senão não é possível, neste método, né, fazermos esse tipo de simplificação. Então, usando o segundo termo em relação ao segundo grupo, só conseguimos simplificar esse aqui, esse termo aqui. Né? Mas, como ele foi utilizado, nós colocamos aqui o parênteses, né, para mostrar que nós fizemos a simplificação. Como o primeiro, aqui o 001, já tinha sido relacionado com o primeiro, então ele continua com os parênteses. A gente não tira os parênteses que já colocamos. Tá? A gente só tenta, nós vamos tentar colocar parênteses em todos eles, que é a máxima simplificação. Né? Colocando parênteses em todos eles significa que ele sofreu uma alteração. Pode ser, em um caso, sofra e no outro não sofra, mas se ele já tem o parênteses, ou tem essa sinalização que eu estou falando para vocês, ele já será simplificado. Ok? Vamos continuar agora. Né? Como nós já varremos esse termo com todos os outros do segundo grupo, agora nós temos esse terceiro elemento do primeiro grupo que nós temos que comparar novamente com o do segundo grupo. Vamos ver se vai haver simplificação. Vamos lá. Então, agora, ó, o terceiro elemento do primeiro grupo vai ser comparado com todos os termos do segundo grupo. Aqui nós vamos ver que aqui o 0 é 0, 1 e 1, só alterou o terceiro elemento, né? Então, é lá que nós vamos colocar um x. Ok? Então, agora observem, ó. É aqui. Agora vamos ver se tem se é possível comparar esse com esse, né? Vamos ver, ó. Aqui muda 0 para 1, aqui muda 0 para 1, ó. 0 para 1. Então, não é possível fazer a simplificação desse aqui com esse. Por quê? Porque só é possível fazer a simplificação quando apenas um dos termos é diferente. Os outros têm que ser tudo igual. Como agora esse aqui ele tem mais de um termo diferente, então ele não vai gerar uma simplificação. Né? Certo? Mas todos eles receberam parênteses, porque todos eles, em algum momento, sofreram essa simplificação. Então, só para já adiantando para vocês, esse grupo com este gerou essa simplificação aqui. Ó. Então, esse método, né, o Kinema Classic, ele já mostra que esse grupo, o grupo de 1, comparado com o segundo grupo, gerou já essa simplificação aqui. Nós vamos continuar porque tem mais um termo ainda. Bem, nós fizemos a comparação do primeiro grupo com o segundo grupo, todos, né? Todos entre si. Então, agora nós vamos começar para o próximo grupo, que é do 2 em relação ao 3. Tá certo? Então, sempre assim, ó, um grupo de um termo, né, foi comparado com o grupo de 2. Agora, o grupo de 2 vai ser comparado com 3, ó, sempre aumentando apenas um número de uns, só porque nem todos conseguem ser simplificados, como a gente acabou de ver ali atrás. Então agora nós vamos pegar o primeiro termo e comparar com todos do grupo 3, que nesse caso são apenas né? Um termo só. Então vamos ver, ó, esse primeiro alterou e os outros dois são iguais, então nós podemos simplificar, colocando um x aonde sofreu a mudança. Os outros dois têm que ser igual, e realmente são, então é possível fazer simplificação. Então agora nós vamos botar já um parênteses aqui no 1. Vamos ver, aqui no slide aqui já aparece, tá vendo? Então já apareceu o parênteses, porque ele já sofreu a simplificação.
Vamos ver se a gente consegue ainda simplificar esse com esse. E é possível, sim, porque só esse termo aqui, ó, do meio, né, o 2 elevado a 1, sofre alteração. Então, gera, né, mesmo assim, mesmo que ele já tenha parênteses, né, mesmo assim ele gera esse termo de simplificação. Ok? Então, como a gente pode ver agora, ó, nós conseguimos usar todos os termos dessa coluna, né, gerando essa outra coluna aqui. Certo? Mais ainda, você pode observar que nós temos dois agrupamentos. Ó. Enquanto tiver mais de um agrupamento, a gente tem que tentar fazer essa mesma associação, né, essa mesma comparação que a gente fez com os casos anteriores, aqui essa coluna anterior. Como tem dois grupos, nós vamos agora comparar cada um desses termos com todos os outros do segundo grupo, ok? Então, vamos lá. Ó. Então, agora nós vamos comparar o primeiro elemento do grupo o grupo 1, né, com todos os elementos do grupo 2. Só porque, vamos ver aqui, ó, esse elemento com esse elemento, vamos ver se é possível simplificar? Vamos ver. Aqui é igual, aqui é diferente e aqui também é diferente. Então, ele tem dois termos diferentes. Então, eu não posso simplificar esse termo com esse termo, não gera a simplificação. Então, vamos tentar agora com o segundo, esse termo com esse termo. Vamos ver. Aqui é diferente, porque aqui é 0, aqui é x, aqui é 1. Já tem 2, então já não serve. Certo? Agora vamos ver esse termo com esse termo. Vamos ver. Aqui é 0 e 1 é diferente, aqui é x e x é igual, aqui é 1 e 1 é igual. Então, só tem um termo diferente, certo? Então, é possível simplificar. Então, ele gera esse termo xx1. Como vocês podem ver, ó, esses termos, o x que aparece aqui é porque ele sofreu simplificação dessa primeira coluna aqui. Então, o x já é a simplificação. Então, aqui no caso é A complemento e C. O B cai fora, né? Então, quando ele simplifica, agora nesse caso aqui, fazendo essa simplificação, ficou xx1. O que significa isso? Essa simplificação é apenas C. O A e o B caíram fora. Então, vocês estão vendo que está acontecendo a simplificação aí, né? Mas, quando nós fizemos essa simplificação desse termo com os outros, somente conseguimos simplificar este aqui. Tudo bem? Então, colocamos o nosso parênteses naquele termo que sofreu comparação e resultou numa simplificação. Os outros dois, ó, não receberam parênteses porque não geraram uma simplificação. Certo? Então, vamos no seguinte. Agora nós vamos para o segundo termo, né, do grupo de uns, para todos os elementos do grupo 2. Vamos comparar com esse primeiro aqui. Ó. Aqui, x e 0 é diferente. 1 e 0 é diferente. Bem, tem dois diferentes, já não serve. Não vai ser possível fazer a comparação. Então, agora vamos comparar com o segundo aqui, né? Esse aqui com esse aqui. Bem, como é que fica? Ó? X é igual, 0, 1 é diferente, 1 e 1 é igual. Ok, mudou só 1, né? Então, nós conseguimos simplificar. Que é onde esse termo varia, né? Muda de 0 para 1, ou 1 para 0, é onde nós colocaremos o x. Então, novamente, esses dois termos geram o c, né? Porque x significa que o a e b estão sendo eliminados. Ok? Agora vamos comparar com o último termo aqui, né? Porque nós temos que varrer todos os termos do grupo seguinte. Vamos ver. Não, eu acho que não é possível, né? Vamos ver aqui, ó. X muda com 1, né? E 0 muda com x, ó. Então não dá. Então esse termo não é possível simplificar com esse termo aqui. Então agora nós vamos partir para esse termo aqui, né? Vamos ver. Vamos ver se é possível aqui, ó. Vamos ver, eu acho que não é possível. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar o terceiro termo, né? Comparar com esse aqui. Diferente, diferente. Não dá. Com esse aqui. Diferente, diferente. Não dá.
1 é igual, 0 diferente, x 1 diferente. Então, esse termo aqui, o terceiro termo do grupo 1, não consegue simplificar, fazer nenhuma associação com esse segundo grupo. Então, ele não gera simplificação. Então, de toda essa associação que nós fizemos aqui, ou seja, do grupo 1 com o grupo 2, gerou essa simplificação aqui, ok? Mas observe o seguinte, ó, que nós temos dois termos aqui, ó, que não tem parêntese. O que isso vai representar? Né? Então, vamos seguir. Esses que não apareceram parênteses, eles vão aparecer na expressão final, assim como esses aqui, ó. E também não tem parênteses, porque não existia mais nenhum grupo para fazer associação, então eles são o resultado final. Mas observe que esses dois termos são iguais. A gente não representa termos iguais. Termos iguais dão o mesmo resultado para a expressão, né? Então, um deles é eliminado. Mas xx1 é C, né? Porque o que significa x? O primeiro x, que o A foi eliminado, o segundo x, que o B foi eliminado, e o 1 significa C. Se fosse 0 aqui, seria C complemento. Mas como é 1, é C, né? Então, esse grupo aqui, esse resultado aqui, gera C. Mas agora nós temos que gerar ainda esses dois termos aqui, ó. Esse aqui vai aparecer na expressão final, e esse termo vai aparecer na expressão final. Então, como é que eles aparecem? Então, esses dois primeiros a gente já viu, que gera o C, né? Esse termo aqui, ó, é o A e B complemento. O C caiu, porque tem um X aqui. Então, A e B complemento, está ali. E esse termo é A complemento e B. O C está fora também. Então, este aqui, ó, esse é o resultado final. A expressão simplificada está aqui. Ó. A expressão simplificada é A e B complemento, ou A complemento e B, ou C. Então, aqui nós temos a expressão final simplificada. Ok? Então, aí nós temos o método Kinnemas-Kluski, né? Que justamente a gente pega a expressão inicial, né, separa os termos que tem apenas um, né? Então, aqui nós temos, aqui, ó, né? Cada termo só tem um número 1 aqui. O resto é tudo 0. E reunimos aqueles que têm 2 uns, né? E 3, 4 e assim por diante, que tiver na expressão. Então, aqui nós conseguimos reunir esses 3 grupos, né? Um grupo com 1, um grupo com 2 e um grupo com 3. E aí começamos a fazer comparação entre eles, né? Mas essa próxima coluna, que já é uma simplificação, essa próxima coluna já é a simplificação, é resultado da comparação de cada termo desse aqui, do primeiro grupo, com todos os termos do segundo grupo. Mas ele só vai gerar simplificação, ou seja, vai aparecer alguma coisa aqui nessa coluna, quando na comparação que nós fizermos com cada termo, só houver uma variação de um termo, os outros têm que ser igual. Os outros dois aqui nesse caso, como são 3 variáveis, né, os outros 2 variáveis têm que ser igual. Se 2 for igual e apenas uma for diferente, aí ele gera a simplificação. E a simplificação está exatamente nesse x aqui, ó. Numa operação dessa não pode aparecer 2x, tem que aparecer apenas 1x. Então, observe que aqui tudo gerou um x, aqui gerou um x, né? Aqui, tudo bem, como já tinha x, aqui vai aparecer mais um x. Mas, de qualquer forma, a comparação que nós fizemos aqui atrás, na coluna anterior, só tinha uma modificação. Por isso que já tinha o x presente na expressão, ele apareceu mais um x. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Aqui tem mais um exemplo, né, que é um exemplo agora com 4 variáveis. Então, novamente, essa expressão resultou, né, teve origem na tabela da verdade. E aqui estão todos
todos os elementos, como eu já falei aqui na expressão, que aparece na expressão, é quando a saída é nível 1, nível alto. O que é 0 a gente não considera na expressão. E aí, né, a gente constrói a tabela baseado nos agrupamentos que se consegue fazer dos uns da expressão. Então aqui, ó, mas nós temos um caso aqui de 0, né? O número de uns aqui é 0. Esse primeiro termo aqui, ó, é tudo 0. É tudo complemento, tudo 0. Então tem um agrupamento aqui de 0. Certo? Nós temos um agrupamento aqui de 0. Então, o min termo 0 e em binário dá tudo 0. Agora, quais são os quantos termos tem aqui que tem apenas um 1? Né? Vamos ver. Ó. Esse termo aqui, ó, só tem um, ó, tá vendo? Que é esse caso aqui, ó, é o M1, né? O M1 aqui, ó, que é esse caso aqui, ó, 0, né? 0, 0, 1. 0, 0, 1. Esse termo aqui, ó. Aqui ficou meio maiúsculo, minúsculo, por causa do texto aqui que eu estava fazendo, e algumas vezes eu esqueço de. Mas a intenção era fazer tudo com M minúsculo, tá? Tá. Esse aqui é um caso do 1. Mas esse caso aqui, ó, também é um caso que só tem um, né? Que é esse caso aqui. É o M2, né? Porque esse aqui é o 2 em binário, em decimal, desculpa. Esse aqui é 2 em decimal, né? Por isso o M2. Certo? E ainda nós temos. Onde está? Esse termo aqui, ó, que só tem um também. Isso aqui é 1, 0, 0, 0. Que corresponde a esse termo aqui, ó. Esse termo é 2 na 3. 2 na 3 é 8. Por isso, M8. Então, isso aqui é a conversão. Pode-se considerar que é a conversão para decimal, no caso. Como você sabe aqui, quando a gente pega um número binário, isso aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Né? Então, o decimal corresponderia ao 8. Ok? Então, aqui, todos os termos, né, todos esses termos aqui, todos eles contêm apenas um número 1. Os valores em decimal são diferentes, mas tem que ser diferente mesmo aqui, né? Tem que ser colocado aqui diferente. Agora, o segundo grupo, vocês vão ver que todos eles têm 2 uns, ó. Né? Esse primeiro aqui é o M5, né? Que está aqui, ó. Aqui. Né? O outro é o M9, que está aqui. E depois o 10, que está aqui. Né? 8 mais 2, 10. Depois, à medida que vocês forem usando, né, a gente vai memorizando assim, os binários, é mais fácil fazer conversão. Então, aqui estão os 3 casos que tem apenas 2 bits. Né? Não importa os valores, importa que tem apenas 2 bits. Depois, tem esse termo aqui que tem 3 bits, né? Que são esse caso aqui, esse caso aqui, ó, né? Que tem 3 bits, A, B e D. Então esse caso aqui, ó, tem 3 bits. E depois, por último, nós temos todos os bits setados, como esse caso aqui, ó, A, B, C, D, que é esse caso aqui. Okay? Então, como vocês podem ver, ó, foi feito 5 agrupamentos, né? O primeiro agrupamento não tem uns, o segundo agrupamento tem apenas um no termo, né? O segundo grupo tem 2 uns nos termos, o terceiro grupo tem 3 uns e o quarto grupo tem 4 uns. Vê que o objetivo é esse mesmo, é mapear os agrupamentos com relação ao número de uns que tem no termo da expressão. Como está aqui, então, agrupando-se os termos
em ordem crescente de uns. Né? Então, se faz de ordem crescente, por quê? Porque de um de um grupo para o outro vai variar de apenas um. Tem que variar de apenas um. Né? Por isso, ordem crescente. E aí, nós já vamos começar a fazer os agrupamentos aqui nesse exemplo. Né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar todos os termos do primeiro grupo, que só tem um, e comparar com todos os termos do segundo grupo, né, que nesse caso tem 3. Então, fazendo a primeira comparação aqui, ó, vocês vão ver que só varia 1, certo? E aqui é 0, aqui é 0, 0, varia 1. Muito bem. Então, é possível fazer a simplificação. Apareceu o x naquela posição que será simplificada, que é aquela posição que indica que ali tem uma diferença de 0 para 1. Certo? Então, vamos agora varrer para a segunda ali. Ó. Como a gente já utilizou isso aqui, então, fizemos uma comparação desse termo com esse termo, então nós vamos colocar uma sinalização para indicar que aquele termo não vai aparecer depois, né? Para a gente, já utilizamos esse termo, então esses termos já foram simplificados de uma forma ou de outra, né? Então, nós só vamos utilizar o quê? A expressão simplificada em relação àqueles dois ali. Mas agora nós vamos ter que continuar a usar esse termo comparado com os outros do grupo seguinte. Então, agora vamos comparar com esse aqui, né? O segundo, vamos ver. Mudou apenas um também, tá vendo? Ó? Esse termo aqui mudou apenas um em relação a isso aqui, que é exatamente aonde está o x, né? Porque nessa posição do x é onde variou de 0 para 1. Então, conseguimos fazer uma simplificação e sinalizamos que esse termo também já foi usado, né? Colocando uma sinalização, que no caso eu estou usando parênteses. Agora vamos comparar com o terceiro elemento. Novamente é possível simplificar, observe. Aqui só tem variação de 1, e é onde a gente vai colocar o x. Ok? Então, a comparação desses grupos, observe que nós utilizamos todos os elementos do grupo. Esse é o objetivo que a gente busca para simplificar. Porque se em algum momento, algum daqueles termos não for comparado com o outro, ele vai aparecer na expressão final. Tá certo? Então, aqui, da comparação desses dois grupos, resultou nesse conjunto aqui de expressões já simplificadas, né? Como eu disse para vocês, aonde tem o x, nós temos um termo já eliminado, né? Aqui seria A, B, C, ou melhor, A complemento, e B complemento, e C complemento. O D caiu fora já. Aqui é A complemento, B complemento e D complemento. O C caiu fora. Aqui é B complemento, C complemento e D complemento, ou seja, o A caiu fora. Muito bem. Uma vez que a gente já tenha comparado o primeiro grupo, que no caso é de 0, né, com o segundo grupo, que é de 1, agora a gente vai comparar o de 1 com o de 2. Agora aqui, ó, o de 1 com o de 2. Então, já começa comparando aqui. Então, nós vamos pegar o primeiro grupo e comparar com o primeiro elemento do segundo grupo, ou do grupo 2, né? Vamos ver que esse termo é igual, esse termo é igual, esse termo é diferente, esse aqui é igual. Ou seja, só está variando um termo. E é exatamente aquele termo que aparece x ali, ó, porque é aquele que mudou. O resto são todos iguais. Então, ele gerou aquela simplificação. E nós vamos ter que botar um parênteses aqui, nesse termo aqui, que ainda nesse slide eu não coloquei, mas estou colocando aqui, já foi colocado. Nós colocamos o parênteses porque ele já foi utilizado. Agora nós vamos pegar novamente o primeiro termo e comparar com o segundo termo, né? Nós vamos varrendo, usando o primeiro termo e varrendo todos os outros do segundo grupo, ou do 3 aqui no caso, né? Se a gente considerar desde o 0. Então, essa comparação aqui, pessoal, nós estamos comparando esse primeiro elemento com esse elemento. Vamos ver.
O primeiro elemento é igual, o segundo é igual, o terceiro é igual, o quarto é que mudou. Então, a gente coloca um xzinho lá naquele termo, ou naquele elemento que sofreu a variação, né, na comparação. Ok? Então, agora, no próximo slide, nós vamos colocar um parênteses aqui para certificar de que ele já foi usado, né? Coloquei? Quem coloca aqui? Certo, eu vou colocar em seguida. Tá lá, eu acabei esquecendo de botar aqui. E depois, nós vamos comparar esse termo, novamente, com o último aqui. Nós vamos ver aqui, ó, tem dois elementos, vamos ver quantos elementos estão mudando. Ó. Esse um aqui mudou, esse não mudou, esse mudou. Mudou 3 elementos. Então, não dá para fazer simplificação com esse termo. Esse aqui tem que colocar um parênteses que eu acho que eu coloquei aqui. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui o parênteses, tá? Mas esse elemento com esse não foi possível fazer simplificação, por isso que ele ficou sem parênteses. Mas agora, nós já pegamos esse primeiro elemento e comparamos com todos os elementos daqui. Fizemos todos eles. Né? Esse último não deu para simplificar, né? Que foi o slide anterior. Não deu para simplificar, porque tinha mais de uma mudança. Agora nós vamos partir para o segundo termo e comparar com todos os outros aqui do segundo termo, ou do grupo 3, né? Esse aqui é o terceiro grupo. Então, comparando com esse primeiro, ó, nós vamos ver que esse um aqui está mudando, esse está mudando, esse está mudando, mudou 3 vezes. Então, isso aqui, esse termo, não é possível fazer simplificação, né? Mas ele já está com parênteses aqui. Pegando novamente esse segundo e comparando com o segundo aqui, ó, nós vamos ver que esse primeiro muda e o segundo já muda também. Então, esse termo não pode ser simplificado com esse. Mas com esse terceiro termo, vamos ver aqui, ó, aqui 0 é 0, 1 é 1, 0, 1. Ó, só mudou esse primeiro termo. Essa comparação desse termo com esse, só mudou o primeiro aqui, por isso que vai um X ali. Certo? Então, agora no próximo slide, eu devo colocar um parênteses ali também. Não coloquei, devia ter colocado ali. Tem que aparecer ali, eu obviei. Ó, tudo bem, está aparecendo. Devia ter colocado ali. Tá bom? Então, observem que esse aqui, ó, esse segundo termo, varreu todos os outros do grupo 2. Certo? Varreu todos. Então, agora o que ele vai fazer? Agora nós vamos trabalhar com esse termo aqui. Tá lá. Então, nós vamos pegar esse termo e varrer todos os outros do grupo 2. Como eu pulei esse slide, provavelmente é porque isso aqui não é possível. Aqui muda. Muda 3 vezes. Então, isso aqui não é possível simplificar esse com esse. Agora, com esse, vamos ver, ó, aqui está igual, muda esse aqui, ó. Esse termo aqui é que muda, por isso que vai o X ali. Certo? Somente onde muda é que vai o X, que é onde acontece a simplificação. Agora, nós temos que comparar com esse aqui, ó. Mas nós vamos ver que, esse aqui também só muda um, tá vendo? O próximo aqui, ó. Com esse, que é o próximo slide, vai mudar apenas um também. Vamos ver aqui. Ok? Então, muda. Só muda aquele ponto ali, ó, de 0 para 1. É por isso que tem um X ali. Ok? Então, nós já fizemos todo esse grupamento aqui comparado com todos os elementos aqui do grupo 2. Então, varremos tudo. Então, aqui está o resultado, a simplificação, né? Observe que não ficou nenhum termo ainda, por enquanto, né, aqui nessa coluna. Ou seja, aqui nós já temos a simplificação. Cada termo aqui já foi simplificado uma variável, né? Agora, qual é o próximo passo? Nós vamos pegar cada termo desse aqui e comparar com os termos do grupo 3. Né? Depois esse com esse, depois esse com esse novamente. Então, todos os termos do grupo anterior
tem que ser comparado com todos os termos do grupo posterior. Vamos ver. Então, vamos ver esse aqui primeiro. Aqui é 0 muda, 1 não muda, 0 não muda e 1 não muda. Ou seja, esse termo aqui, comparado com esse, só muda um termo, que é esse primeiro aqui. Ó. Então, por isso que vai o x ali. Certo? Então, temos que colocar um parênteses aqui também para sinalizar que ele já foi comparado. Mas agora também precisamos comparar esse com ele e esse com ele. Vamos ver, esse aqui dá para comparar? Não dá. Só vai mudar um. Vamos ver. Próximo, seguinte. Ó, o segundo agora, né? Que nós já fizemos com o primeiro, agora vamos fazer o segundo. Dá para comparar com esse, ó. Um não muda, aqui muda, não muda, não muda. Então só muda aqui onde está o x. Então, conseguimos a simplificação, colocamos o parênteses ali para sinalizar que ele já foi usado, né? Agora nós temos que fazer esse último aqui, ó. Será que dá? Não, não dá, ó, porque é 0 e 1, 1 e 0. Mudou dois termos, né? Só pode mudar um. Aqui mudou 2, aqui 1 é igual, mas aqui muda, né? 0 para 1 e 1 para 0. E 0 para 1 também, então 3 mudanças aqui. Então, esse com esse não é possível simplificar. Então, fechamos, né, essa comparação de 2 com 3. Agora nós vamos fazer 3 com 4. Ó, agora é o 3 com 4. Né? Tem que varrer toda a tabela. Sempre comparando o número de uns anterior com o posterior, né? Para variar apenas um. Esse é um método. Bem, comparando esse com esse, nós vamos ver que só esse termo aqui, ó, esse com esse, né? Só esse termo aqui, o terceiro termo, é que variou. Então, por isso que ele resultou nesse termo aqui. Então, nós temos que colocar um x aqui também, né? Aí, nós temos que foi utilizado, todos os termos dessa coluna foram utilizados. Então, como resultado, nós temos essa coluna aqui, ó, já com alguma simplificação. Onde está x já é a simplificação. Porém, nós temos vários agrupamentos ainda aqui. Ó. Tem um agrupamento de 0, agrupamento de 1, agrupamento de 2, agrupamento de 3. Então, nós temos que agora continuar fazendo a simplificação, comparando todos os elementos do grupo 0 com os elementos do grupo 1, depois os elementos do grupo 1 com elementos do grupo 2, depois do grupo 2 com os elementos do grupo 3. Tá? Vamos continuar a simplificar. Então, começando aqui com o grupo 0 comparado com o grupo 1. Então, aqui, eu já pulei para cá, porque esse aqui não é possível. Vamos ver aqui, ó, 0, ó, aqui muda, ó, x para 0, aqui 0, 0 é igual, né? Mas x muda para 0, 0 é igual, mais 1, aqui é 1 e lá é x. Então, muda dois termos. Então, ele não vai ser usado, né? Justamente porque tem dois termos sendo usados. Vamos ver esse aqui. Aqui o x muda para 0, 0, 0, 0, 1, x. Ó. Então, tem esse termo aqui que é diferente e esse termo que é diferente. Então, tem dois termos, só pode mudar um. Então, não deu. Esse aqui também não dá. Esse aqui, vamos ver. X mudou para x aqui é 0 ali, 0 aqui, 0 lá, 1 aqui e 0 aqui. Então, já mudou 2. Mas vai mudar 3 ainda, de 0 para x. Então, como tem 3 elementos variando em relação a esse termo aqui, né, que está sendo comparado, então ele também não gera simplificação. E vocês podem ver que nós não estamos colocando x, ó. Não colocamos aqui, não colocamos aqui, nem aqui. Por quê? Porque eles não geraram simplificação. Então, se eles não gerar nenhum tipo de associação, de simplificação, eles vão aparecer lá na expressão final. Muito bem. Agora, continuando aqui, nós estamos comparando agora o primeiro termo do grupo 0 com esse termo aqui. Nós vamos ver que apenas temos uma variação aqui, ó, de 0 para 1. O resto é tudo igual, 0, 0, x, né? Igualzinho. Só muda esse termo aqui. Então, por isso que aparece o x aqui. Vocês podem ver que a primeira coluna só pode aparecer um x, né? Na segunda coluna já pode ter mais de um x, porque agora já está fazendo mais, está continuando a simplificação, né?
Então, agora aqui, nesse termo aqui em particular, ó, já não existe mais o A e não existe mais o D, só D complemento e C complemento, certo? Agora nós vamos comparar esse com esse, não vai dar, ó, não vai dar por quê? Porque aqui nós temos 1 e x, né? E lá é um x numa posição diferente, ó. Então, 1 varia para 0, a primeira variação, 0 e 0 não varia, x para 0 já tem a segunda variação, e 0 para x, a terceira variação. Então, não é possível simplificar esse termo com esse termo aqui. Então, ele também não vai receber o parênteses, né? Comparado com o primeiro lá. Agora, nós vamos ter que usar esse termo aqui comparado com todos os outros do grupo seguinte. E depois, novamente, isso aqui. Tá? Então, é mais cansativo, né? Como vocês podem ver, é mais cansativo que o mapa de Carnot, né? É bem mais prático, muito mais visual, né? Aqui é mais uma tabela, aí é mais chato. Tá bom, então agora aqui não é possível, né? Aqui tem essa variação, aqui não é possível. Então agora nós vamos usar esse termo aqui para comparar com os outros. Ó, agora aqui, ó, novamente esse termo. Aí nós comparando com todos eles aqui, só esse aqui que é possível associar, comparar. Né? Porque aqui tem uma variação, mas aqui não tem, aqui não tem e aqui não tem. Então, variou de 1 para 0 e está lá o x no local de onde variou. Certo? Então, se vocês verem aqui, nenhum deles fecha, né? Todas as comparações desse termo, com esse, com esse, com esse, com esse, nenhum deles fecha, porque tem que variar apenas um elemento. Se variar mais de um, ele já é descartado. Agora nós vamos para esse termo aqui, vamos ver se ele tem como fazer alguma simplificação, né? E aí ele tem aqui, ó, porque aqui nesse caso, esse com esse, né? Apenas esse de 0 para 1 aqui muda. Então apareceu mais um x ali. Né? Ou seja, esses dois comparados, o 0 para 1 gera mais um x, ou seja, mais uma variável eliminada ali. Vocês podem ver que tem essa coluna aqui, já tem 3 termos, cada um dos termos com 2 variáveis simplificadas. Certo? Então agora, aí tem que continuar aqui, né? Aqui tem mais, dá para fazer mais aqui a simplificação. Próximo aqui, ó, já esse termo aqui, ó. Então, aqui o x, né, com esse, né? Então aqui, ó, nós temos o x não varia, o 0 não varia, 1 varia, ó, de 1 para 0. Então, é ali que vai aparecer o x ali. Então, apareceu o x naquela posição em que varia. Vamos ver se aqui, ó, vamos ver se ele consegue simplificar agora com esse. Aqui varia, não varia, não varia, varia. Então ele varia 2 vezes. Ó, varia esse primeiro termo, né, de 1 para x, e esse aqui de x para 0. Como está variando 2 vezes, não vai ser possível simplificar isso aqui. Esse aqui, a primeira coluna aqui, ó, está variando, segundo não, a terceira está variando. Então, também não vai ser possível simplificar isso aqui. Só pode variar uma vez só. Então, com isso, nós varremos todos os elementos do primeiro grupo, ou do grupo 0, com esse grupo aqui. Foi varrido de cima a baixo, todos eles. Né? Então, agora, qual é o próximo passo? Nós vamos pegar esse grupo 1 e comparar com o grupo 2. Bom, agora nós vamos comparar o grupo 1 com o grupo 2. Então, vamos começar aqui a comparar esse termo com o primeiro termo do outro. Mas nós vamos observar que aqui varia de x para 0 e aqui 1 para x. Variou 2 vezes, então não pode ser utilizado. Mas esse segundo aqui é possível, porque 1 varia aqui, né? Varia, por isso que apareceu um x ali. X fica com x não varia. 0 com 0 não varia, e 1 não varia. Então, variou apenas de 1 para 0. Então, nesse lugar da variação, nós colocamos o x, e a gente pode ver que esse termo
já foi simplificado também em duas variáveis. Mas aqui nós só fizemos o primeiro termo, agora temos que fazer todos os outros aqui em relação a esses dois aqui. Então vamos ver, agora nós estamos no segundo termo. Segundo termo do grupo 1, né? Vamos ver, ó, em relação a esse, né? Aqui o x não varia, aqui varia, não varia, não varia. Então, só variou esse termo aqui. Por isso que nós temos essa simplificação aqui. Certo? Vamos ver o segundo aqui, se esse termo consegue simplificar com isso aqui. O primeiro termo está variando e o segundo termo está variando. Então, não dá para simplificar esse termo com esse aqui. É porque normalmente eu pulo o slide, não faço aquele slide, né? Por isso que eu preciso fazer essa explicação. Bem, então esse termo aqui, nós já, nesse caso, já fizemos com todos esses termos. Agora vamos pegar o terceiro termo aqui para fazer as comparações no seguinte. Bom, esse termo com esse termo, vamos ver aqui, eu devo ter mostrado aqui. Acho que eu mostrei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse termo aqui, né, vamos pegar esse termo e varrer com os outros dois, tá? Esse termo aqui, ó, x com x é igual, aqui varia de 1 para 0, esse aqui varia de 0 para 1. Então, não é possível simplificar com esse aqui. Esse termo que está destacado aqui, não é possível simplificar com esse aqui. Vamos ver esse aqui. Aqui varia de 1 para x, esse aqui varia de x para 0. Também não é possível simplificar isso aqui. Ok? Vamos ver agora esse termo com os outros dois aqui. Vamos ver. Vamos começar com esse primeiro aqui. X varia para 1, 1 varia para 0. Muito bem, não dá porque já variou 2. Vamos ver com esse segundo, lá, esse negócio que está marcado com isso aqui. Aqui não varia, aqui varia, não varia e varia. Mas ele varia 2, ó, de x para 0 e de 1 para x. Então também não é possível simplificar esse termo aqui com o segundo termo desse grupo 2. Vamos ver esse aqui agora. Em relação a esse primeiro aqui, tá? Então, x varia para 1, 1 varia para 0. Muito bem, já deu duas variações, não é possível mais simplificar. E com esse segundo termo, 1 tudo bem, não varia, aqui varia e aqui varia. Ou seja, aqui varia de x para 0, aqui varia de 0 para x. Duas variações, aliás, tem 3, né, mas duas variações já impede que haja simplificação. Então, com isso, a gente varreu todos os termos que estão aqui no grupo 1 com todos os termos do grupo 2. Mas ainda nós temos o 2 em relação ao 3. Vamos ver. Eu não fiz aqui é porque não dá. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Esse grupo aqui, ó, comparado, esse elemento do grupo 2, comparado com o grupo 3. Vamos ver. 1 varia para x, 1 com 1 não varia, x varia para 0. Então, já tem duas variações, 1 para x e x para 0. Então, não é possível se fazer essa simplificação. Né? Como só tem um termo aqui, a gente vai para o segundo. 1 para 1, x para 1, 0 para x. Tem duas variações, já não é possível fazer. Então, esse termo, os termos do grupo 2, não pode ser simplificado com os termos do grupo 3. Então, esse aqui é o resultado atual, né? Só porque ainda nós temos dois grupos. Nós temos que, no final, ficar apenas com um grupo só. Então, enquanto tiver mais de um grupo, né, com consequentes, assim, né, com variação de um, tem que ser um em seguida ao outro, né? Aí a gente tem que continuar a fazer a simplificação. Nesse caso aqui, vamos ver se eu fiz alguma aqui. Bom, compararemos o grupo 0 com o grupo 1, né? O grupo 0 com o grupo 1. Vamos lá. Vamos ver se eu fiz alguma. Aí eu crio mais uma coluna, né? E vou fazer a comparação. Bem, para começar, nós temos duplicatas aqui, ó. O xx com o x1. Então eu posso eliminar isso aqui. E esse termo aqui é igual a esse termo aqui, então eu posso eliminar. E esse termo aqui é igual àquele ali, então eu posso eliminar. Então vai ficar mais simples.
Bem, aí a gente tem que tentar simplificar, né? Ficou muito legal isso aqui. Porque aí a gente tem que simplificar agora, né? Como já resultou só esse termo e os outros dois, a gente tem que fazer simplificação. Então, vamos ver, então, se é possível simplificar isso aqui com esse aqui. Esse é possível simplificar com esse? Vamos ver, varia esse x e varia esse 1, então não é possível, né? Será que esse aqui eu posso simplificar com esse? Vamos ver, esse aqui varia aqui e varia aqui, varia 2, então não é possível simplificar. Por isso que eu abreviei ali e já coloquei dessa forma, né? Poderia ter sido mais claro. Não sei porque já não é possível simplificar esse termo com isso aqui, né? Então, desta forma, como não é possível mais simplificar, não vai ser gerado mais nenhuma coluna. Então, aqui já está a resposta da simplificação. Vocês observem que como esse termo aqui não recebeu parênteses, ele não recebeu nenhuma associação, os outros todos estão com parênteses, né? Por isso que é importante essa sinalização, para a gente não ficar perdido, né? Então, esse termo aqui tem que aparecer na expressão final. Está lá ele, A e B, o C caiu fora, porque onde está o X, e o D, ABC. Então, está aqui. Agora, nós vamos ter que colocar esses termos ali na expressão também. Esse termo aqui, o A caiu fora, né? Só tem o B complemento e C complemento. Tá lá. Né? Vamos ver agora o próximo. Agora o seguinte, o A caiu fora, B complemento, o C caiu fora e D complemento. Está aqui o termo. Está faltando ainda aquele último ali. Esse último aqui, o A caiu fora, o B caiu fora, C complemento, D. Tá aqui. Então, essa é a expressão resultante usando o método Kuehne-Nagel. É meio cansativo, eu concordo, né? Mas é um método assim que, no caso, dá para fazer até com mais de 5 variáveis. Então, é um método eficiente, principalmente para a situação. Ele é mais cansativo, né? Eu acho que o Carnot, o mapa de Carnot, é muito mais tranquilo assim, de se fazer a simplificação, né? Mas ele tem as vantagens dele também. Então, esse exercício aqui, amanhã na aula de amanhã, a gente faz esses exercícios, tá? E aí a gente pode representar também o circuito, vamos pedir ajuda, vamos pedir a colaboração de outros colegas aí para usar o simulador, né? E vamos fazer essas simplificações aqui, ok? Então eu vou para a gravação.